Fala pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre as zonas urbanas e rurais, o espaço urbano e o rural. Afinal, qual é a diferença entre o espaço rural e o urbano? Será que atividades que existem na área urbana vão acontecer na área rural e vice-versa? É aí que nós vamos chegar nessa aula. Para a gente começar a entender, vamos traçar um paralelo sobre o que é e o que tem na zona rural e o que tem na zona urbana. É dessa maneira que vamos entender todo esse processo. Porque se a gente pensar zona urbana, é aquela área das cidades onde está a sede do município. É aquela região onde os serviços, as pessoas estão mais próximas. Não exercendo um trabalho mais agrícola, mas exercendo um trabalho mais de serviço, de indústria, não é verdade? Então, nós caracterizamos as áreas urbanas como lugares onde temos vilas com ruas asfaltadas, com prédios, com carros, ônibus andando para lá e para cá. Já as áreas rurais é onde nós temos tratores, onde temos plantações, onde temos bichos que são criados por ali. Então são esses espaços diferentes, mas também são espaços que eles são interdependentes. Se a gente parar para pensar, aquele trator que está lá fazendo o plantio, a colheita, ele foi construído naquela fábrica que está na área urbana. E aquela zona urbana só vai conseguir se manter com os alimentos produzidos na zona rural. Então, ao mesmo tempo que eles são distintos, eles são espaços diferentes, eles são interrelacionados. Eles acabam tendo, então, relações um próximo do outro. Eles têm essas características próximas porque vive uma relação de troca. Vamos entender um feirante, por exemplo. O feirante não necessariamente é o produtor, mas é aquele cara que vai vender na feira o alimento, a fruta, a verdura. O que seria do feirante se não fosse o agricultor? Então, o agricultor precisa produzir para que o feirante tenha o produto que vai ser distribuído à população. Agora, da mesma maneira, o que seria do agricultor se não fosse o feirante que vive lá na zona urbana? Esse agricultor não teria para quem vender. Ele mesmo teria que fazer o trabalho de distribuição. Então, é uma relação de reciprocidade. É recíproco. Um depende do outro para ficar feliz, para se dar bem. Essa é a ideia. A ideia de que não podemos dizer que um sempre é melhor do que o outro, mas sim que existe uma relação. Vamos fazer agora a relação da zona rural. A zona rural vamos chamar sempre de meio rural ou espaço rural. A zona urbana chamamos de meio urbano, espaço urbano. Na zona urbana, via de regra, vamos ter sempre maior infraestrutura. Por que via de regra? Porque em alguns lugares podemos ter uma agroindústria, onde tem uma estrutura de trabalho muito melhor do que uma cidade pequena, de uma zona urbana pequenininha. Mas, via de regra, nós temos então as áreas urbanas com uma maior estrutura, seja ela de emprego, de renda, de sobrevivência, vamos dizer assim. Consequentemente, nas zonas rurais, vamos ter aí atividades como a agricultura e a pecuária desenvolvidas nessas áreas. A agricultura e a pecuária já na parte da zona urbana vai ser a utilização já de uma parte mais industrial, produção de distribuição de matéria-prima, essa transformação também das indústrias, ok? Já na zona rural, vamos sempre perceber mais paisagens naturais, paisagem que ainda não foi modificada pelo homem. Alto lá! Quando a gente fala de paisagem natural, é paisagem que não foi tocada pelo homem. A grama de uma região, a plantação do lugar, ou até uma floresta que houve o reflorestamento, não é paisagem natural. Apesar de ser verdinha, de ser planta, não é natural não, ok? Ela já foi modificada. Então ela é uma paisagem cultural, uma paisagem humanizada. Tá entendendo como é que funciona? Então, nesse caso, na zona rural temos a paisagem natural, mas também temos a paisagem humanizada. Mas, se olharmos para o horizonte, vamos ver montanhas, vales,
que ainda não foram tocados pelo homem. Já nas áreas das zonas urbanas, vamos ter mais paisagem humanizada. Podemos ter paisagem natural em áreas urbanas? Sim, podemos ter, mas a possibilidade de ter paisagem humanizada é muito maior, porque houve o processo da transformação da paisagem. O homem e a natureza já teve essa relação ali do espaço geográfico, já teve todo esse processo e fez com que aquela árvore, aquela planta, aquela floresta já se transformou numa avenida. Então nós temos aqui mais a presença da paisagem humanizada. As habitações das zonas urbanas vão ser sempre casas e prédios. Vamos perceber também viadutos, vamos perceber estradas de ferro, como os metrôs, por exemplo. Já nas zonas rurais, as habitações sempre serão sítios, chácaras, fazendas, voltadas sempre para a agricultura e para a pecuária, voltada para o setor primário da economia. Essa é a função básica da zona rural, o setor primário. Ela vai ser localizada fora desse centro urbano. Já, obviamente, as zonas urbanas vão estar ali no intenso processo da urbanização. Esse intenso processo de urbanização, digamos, ele vai ser cada dia mais chegando pessoas. Vindo da onde? Vindo lá das zonas rurais. Quando acontecem problemas rurais, como uma mecanização, ao invés de pegar muitas pessoas para fazer a colheita, agora pegam máquinas que substituem o trabalho das pessoas nas zonas rurais. Essas pessoas das zonas rurais não têm outra alternativa senão ir buscar outras zonas rurais em lugares que ainda não estão tocados pelo homem, formando novas fronteiras agrícolas, ou então ir para a zona rural e ir trabalhar onde? Nos setores de serviço, de comércio ou até mesmo na indústria. Então, nessas regiões, onde vão ter intenso processo de urbanização, ocorrem também processos migratórios muito importantes. E essas migrações, como o êxodo rural, acaba sendo bastante importante. Agora, já nessas regiões das zonas rurais, vamos ter sempre áreas não tanto urbanizadas assim. Não vão ter intenso processo urbanístico, não vão ter tanto processo de urbanização. Já a densidade demográfica, que é aquela concentração das pessoas, vai ser mais dispersa. Vai ser um lugar onde vai ter uma pequena população absoluta, uma vez que não moram muitas pessoas em zonas rurais, e também não vai ter uma concentração populacional, a tal da densidade demográfica. Essa densidade demográfica, então, não vai ser aí tão relevante. Mas já nas áreas urbanas, sim, vai ter uma densidade demográfica elevada. Muitas pessoas vivendo num espaço muito pequeno. Então, aí nós vamos ter já uma diferenciação. Percebam que nessas regiões de zonas urbanas vamos ter povoamento concentrado. Você está no centro da cidade e você tem que sair passando por uma pessoa, desviando de outra, esbarrando de outra. Opa, desculpa, pode passar. Agora nas zonas rurais não. Nas zonas rurais vai ser um povoamento mais disperso. Ô vizinho, tudo bem com você? Como é que está aí na sua fazenda? Ah, na minha fazenda está muito bem, tenha um bom dia. Vai ser uma concentração mais dispersa. Vai ser uma população que não está ali o tempo inteiro em contato. Tá entendendo? Enfim, nas áreas urbanas, nós vamos ter aqui um setor da economia pautado mais para o secundário, a transformação da matéria-prima, e o terciário, a distribuição da matéria-prima. Quer dizer que não pode ter setor secundário na zona rural? Pode, assim como também vamos ter setor primário na zona urbana. A gente pode achar hortas, por exemplo, comunitárias dentro de vilas em áreas urbanas. Mas a predominância dos centros urbanos é da transformação e da distribuição do setor secundário e do setor terciário. Já nas áreas rurais, nós vamos ter a predominância do setor primário. Claro, podemos ter as agroindústrias na região, que inclusive foi muito importante as agroindústrias. Apesar de concentrar grande parte do dinheiro na mão de poucas pessoas, ela acabou integrando parte da população rural que antes, quando gerava a mecanização do campo, ia em direção às cidades.
ela agora só substitui o trabalho do setor primário pelo setor secundário dentro da zona rural. É disso que estamos falando, é disso que estamos dizendo quando não necessariamente elas são aí predominantes. Não necessariamente elas podem estar somente aqui ou somente aqui. Elas podem fazer relações de troca. Essa simbiose, essa relação do urbano e do rural é muito importante nos dias de hoje para entendermos os estudos geográficos, os estudos dos comportamentos das pessoas dentro desses espaços, os espaços rurais, os espaços urbanos. Percebam só pelas figuras. Aqui nós vamos ter uma paisagem mais verde, representando aqui a zona rural. Uma zona onde vamos ter aqui a plantação, área mais verde, pouca concentração de pessoas, aqui representando o trabalho primário, já aqui um prédio, já aqui uma iluminação bastante forte, geração da energia, pessoas convivendo uma perto da outra, como não dá para ficar uma cidade muito grande, as pessoas começaram a construir a casa uma em cima da outra, formando os prédios, precisa dessa concentração direta, uma concentração constante entre eles. É isso que a gente fala das diferenças e da importância desse relacionamento entre os setores urbanos e rurais. Eu espero que você tenha entendido essa aula. Muito obrigado por ter assistido ela até aqui e tchau, tchau.